Ora, na olivicultura, sobretudo na olivicultura tradicional mais antiga, temos de distinguir duas espécies de plantas. Uma é a oliveira cultivada, nome científico, Olea europaea Linneu, do zambujeiro, ou oliveira selvagem ou silvática, que é a Olea oleaster também Linneu. O que é uma coisa e outra? A oliveira cultivada é aquela que dá a azeitona que nós costumamos explorar, é uma árvore obtida por via não sexuada, portanto via assexuada. Obtida como? Por estaca, normalmente transmitida por estaca ou por enxertia. O zambujeiro não é mais que aquilo que se obtém da sementeira de um caroço e que nasce, embora a percentagem de germinação e de vingamento seja muito baixa, mas todos os zambujeiros são, por via de regra, obtidos por via seminal. Isto é, o semeado de um caroço. E, portanto, é resultado da fecundação sexuada, não é? Que deu origem. Aí a variabilidade genética do zambujeiro é enorme. Podemos dizer que cada zambujeiro constitui só por si uma variedade. E daí podemos observar, andando no campo, em olivais tinham zambujeiros com azeitonas um bocadinho maiores, outras mais pequenas, umas redondas, outras compridas. As folhas podem ser diferentes também, embora, por via de regra, sejam mais pequenas, mais aguçadas e mais claras que as das oliveiras vulgares. Embora, nas oliveiras cultivadas, não é, também haja grandes diferenças entre si de variedade para variedade. Ora bem, o zambujeiro tinha interesse na agricultura tradicional porque era neles que se enxertavam as oliveiras cultivadas. Portanto, normalmente era no próprio terreno, já os romanos e os árabes o faziam, enxertavam os zambujeiros naturais que apareciam sobretudo nos terrenos com aptidão, os tais terrenos com características de solo adequados. E, portanto, aproveitavam-se os zambujeiros naturais e eram cortados de determinada maneira e colocado o enxerto obtido a partir das variedades que se pretendiam de oliveira. Ora, essa enxertia na época romana e árabe era feita já a grande altura sobre o terreno, normalmente mais de 2 metros, em regra perto de 2,5 metros, a fim que o gado, mesmo vacas e cabras, não conseguisse atingir e roer os novos rebentos, porque eram feitas estacas com um pequeno tamanho que uma simples dentada de uma vaca ou de uma cabra podia liquidar. Daí, então, usar-se o zambujeiro na olivicultura tradicional como porta-enxerto, ou cavalo, diz-se cavalo ou porta-enxerto, a planta que vai dar as raízes e o tronco ou parte do tronco digamos, do pé da oliveira. É constituído, no fundo, por 2 indivíduos. Um que dá as raízes e o tronco, e outro que dá a copa e a folhagem e as flores produtoras do fruto que pretendemos, no caso, é a azeitona. Ora bem, e então, a oliveira o que é? A oliveira, nós usamos várias variedades, dizemos cultivares é uma variedade mantida e criada e cultivada pelo homem. Tem o nome próprio de cultivar. São cultivares que, na sua grandíssima maioria, não sabemos quando foram criadas. Eu sou da opinião que foram criadas pela natureza a partir de pequenas mutações de gomo ou outro tipo de mutação genética e que foram mantidas porque precisamente o homem as reproduziu por via não seminal, por via não sexuada. Criando o quê? Criando clones. Toda a gente já ouviu falar da ovelha Dolly, com certeza, e dos clones dos animais, que foi, digamos, uma obra muito difícil de conseguir, de obter por via da moderna técnica de reprodução, de modernas técnicas de reprodução. Isto nos animais não é fácil de fazer clones. Mas atenção, nas plantas é.
a maior parte das árvores de fruto que se cultivam em todo o mundo não são mais que clones. Isto é, são plantas, as plantas da mesma variedade têm todas a mesma constituição genética. Eu até posso dizer, no caso, estamos a conversar debaixo de uma oliveira da variedade Ocal, que Ocal só há uma árvore no mundo, geneticamente há uma única árvore no mundo, que tem alguns milhares de pés distribuídos por vários terrenos. A variedade galega, em princípio, há só uma única planta de galega que está multiplicada por clones em milhões de árvores por esse mundo. Esta mesma oliveira que estamos a ver atrás, o pé, o tronco, é um zambujeiro, como é na grande maioria das árvores deste olival onde nos encontramos. Ora bem, então o homem, através de um sistema de reprodução assexuada, multiplicou o clone e tem-no multiplicado ao longo dos últimos séculos ou milhares de anos, não sei, não sabemos a origem. Só muito modernamente os investigadores técnicos e biológicos da olivicultura criaram propositadamente novas variedades, novas cultivares de oliveira. No caso presente, estou-me a lembrar de uma cultivar grega, de duas cultivares, ou três cultivares espanholas, ou sim, umas três cultivares espanholas, e uma italiana, criadas propositadamente, ou obtidas, ou mantidas, algumas delas, não, estou-me a enganar. Novas cultivares, conheço talvez duas espanholas e uma italiana. Há outras, são variedades ou cultivares adequadas para a moderna olivicultura dita superintensiva, que é a olivicultura plantada em sebe, constituindo sebes, que exigem árvores com características de crescimento e de vegetação muito apropriadas. Daí terem tido necessidade de terem criado essas cultivares. As outras, que são muitas delas, e agora cada região tem as suas próprias, tem as suas tradicionais, essas cultivares existem desde há tempos que não sabemos quantos são, provavelmente séculos ou até milhares de anos. E foram aquelas que se mantiveram, porquê? Porque os agricultores as acharam interessantes e por isso as multiplicaram. Mas sempre por dois processos principais. Ou estaca, isto é, ou cravar e enraizar no terreno um ramo, um pedaço de árvore, ou a enxertia, isto é, colocar essa árvore a cultivar enxertada sobre zambujeiro, embora também se usasse aqui na região, enxertar oliveiras sobre outra oliveira. Estou-me a lembrar agora que há uma variedade que é mais difundida em Portugal, que é a variedade galega, que é muito rústica e que só há duas regiões onde ela não domina, precisamente estas aqui de Serpa Moura e Elvas Campo Maior, mas que era uma árvore que às vezes as pessoas plantavam, tendo em vista depois vir a enxertá-las com as variedades ditas de azeitona grada próprias da região. Estou-me a lembrar da Escola Profissional de Serpa, em cuja exploração existiam, não sei se ainda existem neste momento, alguns olivais que tinham sido plantados por um antigo proprietário, todos em galega, com vista a enxertar com as variedades gradas. Ainda sobre as variedades, convém chamar a atenção para o seguinte: em termos de adaptação ao clima, a oliveira tem uma certa gama de adaptação a exigências climáticas, como já falámos, mas cada cultivar de oliveira pode ter exigências um pouco mais específicas. O que é que eu quero dizer com isto? Que há variedades ou cultivares, melhor dito, que têm uma especial aptidão para se darem bem numa determinada zona e noutra zona se darem mal, embora seja também uma zona de olival. Isto é, nessa zona as variedades que se dão bem lá são outras. Eu estou-me a lembrar do caso, por exemplo, num país
tem muita olivicultura, que é a Argélia, tem 3 variedades importantes e tem 3 faixas climáticas, uma mais a norte, junto ao mar Mediterrâneo, outra intermédia, mais no interior, e outra mais... Sobre este aspecto da adaptação da oliveira, uma coisa que marca muito é o facto de a oliveira ou o olival ser de regadio ou de sequeiro. Portanto, isso é uma condição hoje em dia a mais importante de todas. Em termos de divisão de características, tipos de olivais, a maior distinção, desde logo, é dispor de água de rega ou não dispor de água de rega. O dispor de alguma água de rega, por pouco que seja, faz uma diferença muito grande em relação ao sequeiro. No sequeiro as produções são muito mais baixas, a rentabilidade da própria colheita é muito inferior e é mais difícil manter olivais, sobretudo os tradicionais, em produção económica do que quando é com regadio. Com regadio, mesmo que se faça aquilo que hoje em dia se chama Control Deficit Irrigation, ou Deficit Control Irrigation em inglês, a chamada DCI, que é a rega deficitária controlada, isto é, propositadamente com forte restrição de água, mas sob controle, que é a tendência moderna da olivicultura. Por pouco que se disponha de água de rega, vale a pena, nem que seja para dar uma rega ou duas, a transformação da capacidade produtiva do olival é total. É muito difícil hoje em dia conseguir manter em exploração olivais de sequeiro, qualquer que seja o tipo de olival. Claro que há outras coisas que influem na rentabilidade, né, e na sustentabilidade financeira do olival, mas a primeira delas é a água. De qualquer modo, em termos de adaptação e comparando com outras plantas cultiváveis na nossa região, a oliveira é daquelas que tem primazia. E porquê? É uma árvore que é capaz de responder muito bem a pouca rega, como eu disse, e é uma árvore que se contenta para essa rega ter eficácia nítida e melhorar muito a viabilidade da cultura, contenta-se com muito menos água que outras culturas. Eu posso dar um exemplo comparativo. Na nossa região fazem-se regadios excelentes com um gasto anual, isto tem olival, com 1500 metros cúbicos de gasto anual de água, isto num hectare. Mas consegue-se regar com grandes efeitos, mesmo, por exemplo, com 700 metros cúbicos por hectare. Culturas como o milho, e é uma cultura com uma boa eficiência de aproveitamento de água, culturas como o milho vão gastar números não muito longe dos 7.000 metros cúbicos por hectare, o que mostra bem que é uma cultura de grande consumo, embora seja uma cultura de alta eficiência, mas é uma cultura de grande consumo. Atualmente estão a aumentar muito as culturas de milho por causa do alargamento da área de influência da Alqueva, do regadio da Alqueva, e neste momento há muitas pessoas que estão a enverdar pela cultura do milho. Não é muito difícil agora porque a água está a ser fornecida a um preço que ainda é com um forte desconto relativamente ao preço final que vai ter daqui a alguns anos. Quando atingir o preço final, que não andará, por exemplo, aqui para o setor de rega aqui da margem esquerda, chamado setor do Ardila, o subsistema do Ardila, vai atingir números, água sob pressão, cerca não muito longe dos 9 cêntimos o metro cúbico, e isso vai tornar culturas como a do milho perfeitamente incomportáveis. Enquanto que no olival, com um consumo que pode andar por 4 ou 5 vezes inferior, mantém o olival como uma cultura com grande vantagem sobre essa cultura e outras que algumas consomem ainda mais. Ora bem, podíamos dizer qualquer coisa sobre os tipos de olivicultura de olivais que existem hoje.
Desde já, lembrando a diferença fundamental entre a olivicultura de sequeiro e a de regadio, em que no regadio há sempre, a produtividade é sempre muito mais alta e, portanto, tem muito mais viabilidade, qualquer que seja o sistema de condução das oliveiras. No sequeiro, de facto, é onde se põem mais problemas. Independentemente dessa distinção, podíamos dizer que na olivicultura podemos considerar 4 tipos de olival. Podemos talvez começar por aqueles que são mais vulgares ou eram mais vulgares na região, que é o olival tradicional. O olival tradicional, em geral, era de sequeiro, eram árvores que hoje em dia têm normalmente entre 50 anos e 150 anos de idade, plantadas com compassos à volta de 10 metros, dando origem a densidades de cerca de 100 árvores por hectare, ou 100 e poucas, com mínimos, hoje em dia até que se exigem para ter algum apoio da parte da Comunidade Europeia, mínimos de 60 árvores por hectare. Esse olival, hoje em dia, a sua rentabilidade está cada vez mais posta em causa, embora em muitos desses olivais se consiga fazer a mecanização das operações de colheita, que é um dos fatores de sustentabilidade financeira mais importantes. Desde há poucas décadas para cá, começou a difundir-se um outro tipo de olival, sobretudo de regadio, embora alguns existam de sequeiro, e aqui nesta exploração temos um pequeno olival de sequeiro, nessa modalidade, que é uma olivicultura que passou a designar-se moderna ou intensiva, com passos, isto é, distâncias entre as árvores, normalmente entre os 5 e os 8 metros, e densidades perto dos 200 árvores por hectare a 300 e tal árvores por hectare. Com uma intensificação da produção maior, tirando partido do facto de se plantarem variedades adaptadas aos modernos processos de cultura e adaptadas às exigências do público consumidor, portanto dando um tipo de azeite mais de acordo com as necessidades modernas, e com uma diminuição dos custos de produção, permitindo, digamos, uma viabilidade económica e financeira às explorações. Foram-se difundindo gradualmente no nosso país. Claro, o país onde se difundiu mais esse tipo de olivicultura foi a Espanha, daí o aumento enorme da produção de azeite espanhola, foi de facto muito grande nas últimas décadas, ao contrário da portuguesa, onde até há poucos anos a produção diminuiu. Modernamente, a partir dos anos 90 e bastantes, houve em Espanha um interesse cada vez maior para experimentar um tipo de olivicultura a que deram o nome de superintensiva. Modernamente, tendem a chamar-lhe olivicultura em seco. A plantação das árvores é feita, ou era feita, começou a ser feita com linhas espaçadas entre si de uma distância muito menor. O mais usual era 3,5 metros, e dentro de cada linha o compasso, isto é, a distância entre as árvores, andava por 1,30 m a 1,5 m. As densidades aí atingidas já não eram as 100 árvores por hectare, não eram as 200 a 300, andavam entre as 1.500 e as 2.000. É um tipo de olivicultura que consegue produções mais elevadas, um pouco mais elevadas que as do intensivo clássico, mas sobretudo a grande vantagem económica que traz estes olivais é o custo da colheita. É feita com máquinas próprias que conseguem um rendimento elevadíssimo à hora e, portanto, custos de colheita que vêm parar a números francamente baixos, muito baixos, e que, portanto, conseguem embaratecer muito o custo de produção de um azeite. Modernamente, a principal empresa, que é uma empresa espanhola que trabalha neste tipo de olivais, não só que tem feito os estudos, que faz a implantação, faz o acompanhamento técnico e até faz a colheita para os olivicultores interessados, tem desenvolvido linhas de experimentação
que tenha conduzido a densidades um pouco mais baixas, conseguindo reduzir os enormes investimentos que se fazem por hectare e plantando com compassos que andam pelos 2 metros dentro da linha e à volta dos 5 metros de distância entre linhas no regadio e com tendência para os 6 metros no sequeiro. Inclusivamente adaptam-se também a sequeiro, conseguem em alguns casos. Em Espanha têm feito alguns desses olivais em sequeiro. As técnicas de produção destes olivais são normalmente muito intensivas em todos os aspectos, embora às vezes algumas técnicas se caiam nos exageros, sobretudo quando se começa a falar da aplicação de fertilizantes e de chamados agroquímicos, pesticidas. Há, às vezes, com muita frequência, infelizmente, um certo descontrole na aplicação destes fatores de produção e causando problemas, normalmente com contaminação dos solos e, sobretudo, das águas. E não é necessário fazê-lo. Eu conheço em Espanha, nomeadamente, um viveirista, perto de Zafra, que fornece muitas plantas para plantar em Portugal, tem variedades portuguesas também, e que também tem uma exploração olivícola que é pura e simplesmente biológica. É super intensivo biológico. E já tem isso há mais de uma dezena de anos. E eu visitei essa exploração, não tem uma produção muito elevada, mas é suficientemente intensa e com as asas armadas de tal maneira que consegue fazer perfeitamente. A plantação já ele fazia com compassos de 2 metros e de 5 metros de linha a linha. Portanto, o homem até estava avançado relativamente ao que a grande empresa espanhola está hoje a tentar difundir. E, portanto, esta olivicultura tem-se difundido muito no Alentejo, esta super intensiva ou em sebe, tem originado um aumento de produção de azeite português, de facto, impressionante. Neste momento, Portugal já chegou praticamente à autossuficiência no abastecimento de azeite, embora já tenha superávit em termos de balança de pagamentos. O que é que sucede? Nós importamos ainda um bocadinho mais do que exportamos em quantidade, mas em valor não. Em valor já é mais o que vendemos do que aquilo que importamos. E porquê? Porque estamos a vender produto de melhor qualidade do que aquilo que importamos. Isto é uma nota muito positiva, muito animadora até para o período em que vivemos. Ora, falei dos três sistemas de olivicultura, que são os 3 principais. Falta falar de um, que é aquele no meio do qual nos encontramos. Que eu tomo a liberdade de classificar, já não é claro que não é de super intensivo, não é intensivo, nem sequer é tradicional. Eu chamaria isto antigo, ou muito antigo. Estas árvores são árvores todas elas com várias centenas de anos, algumas terão milhares de anos, e são praticamente quase todas enxertadas sobre o zambujeiro, andam a ser tratadas pelo agricultor que trata delas, que sou eu, de maneira a conseguir viabilizar minimamente, a tentar manter as copas baixas para que algumas máquinas consigam conter. Em todo caso, embora isto possa ser apresentado como exemplo de sustentabilidade biológica, e de facto consegue-se manter as árvores em excelente estado vegetativo, a sustentabilidade financeira e económica é que talvez já não seja tão fácil. Estes olivais acho que são olivais que devem ser mantidos, têm um valor biológico e têm um valor histórico importante, que é uma coisa que em Portugal ainda estamos um pouco guardados nisso, não estão outros países já estão muito interessados na manutenção dessas coisas, e por isso mesmo existe neste momento, centrado numa universidade italiana, um projeto de estudos que visa classificar e inventariar os olivais antigos de toda a bacia do Mediterrâneo com vista à sua posterior manutenção e proteção. Daí eu pensar que a sustentabilidade destes olivais deverá, sobretudo, passar
por apoios de natureza comunitária, já que do ponto de vista nacional há muita dificuldade, sobretudo atualmente, em arranjar programas nesse sentido, mas existem intenções a nível comunitário, até para alargar fora da comunidade europeia, programas de proteção que permitam sustentar estes monumentos, porque são monumentos vivos, não são monumentos em pedra, são monumentos em vivos, alguns deles de interesse de alto valor, de interesse natural, e precisamente nessa classificação que o tal grupo de trabalho europeu e norte-africano e até dos países do Médio Oriente está a trabalhar, é precisamente na classificação deste tipo de olivais como digamos, árvores ou biocenoses de elevado valor natural. Outras vias, digamos, de apoio que poderá, enfim, de sistemas que possam ajudar à manutenção deste tipo de olivais muito antigos, será, por um lado, a tentativa que já hoje existe em alguns casos em Espanha, de produção de azeites com uma rotulação especial, chamam em Espanha azeites centenários, e aqui até podemos falar de milenários, porque ainda mais antigos são. Isso poderia ser uma via, e em Espanha estão a ser muito valorizados esses azeites, até porque são feitos de variedades muitas vezes desconhecidas de quase toda a gente, muito antigas, e não aquelas 2 ou 3 variedades modernas que está toda a gente a usar, não é? E depois estão a tornar tudo igual. Isso por um lado. Por outro lado, o apoio de entidades locais, que pode haver algum, embora na nossa região estes olivais tenham tão grande quantidade que seria difícil arranjar esses apoios. Mas, há algum caso de uma ou outra árvore assim, de mais monumental, há países, e estou-me a lembrar da Itália, onde há certas árvores que são mantidas até em parques e jardins e outros locais que são apadrinhadas por pessoas que contribuem para o apadrinhamento, que serve precisamente para a manutenção, para os tratamentos mínimos, etc. Claro que, fora isso, existe a legislação que existe em muitos países de proibição de abate, proibição de intervenção de certas atividades que possam prejudicar as árvores de interesse monumental, porque é nessa perspectiva que estamos a falar. Mas é claro que as proibições e as regulamentações e as vias legais podem ser muito importantes, mas não resolvem o problema. Não é? Estou-me a lembrar de um país como a Inglaterra, que até uma Câmara Municipal pode decretar que determinada árvore faz parte do património municipal e não pode ser tocada. Isso é interessante, mas para mim muito mais interessante é a educação. A consciencialização da sociedade do interesse que tem estes monumentos vivos, monumentos quer individuais, quer em conjunto, não é? Portanto, podemos estar a falar ou de uma oliveira que em si, só por si é monumental, ou de um olival que ele no conjunto é monumental. A educação da própria sociedade é muito importante, a consciencialização, digamos, do valor que tem. E a consciencialização da sociedade começa pela educação nas escolas. Isto